ao programa Bíblia no Meu Dia a Dia, mais uma oportunidade de nós escutarmos juntos a voz do Senhor que fala. Esse Deus é maravilhoso, Ele continua falando conosco e um instrumento para que Ele fale conosco é a sua santa palavra. Essa palavra que é atual, essa palavra que vai transformando a nossa vida, vai performando a nossa existência e vai nos fazendo cada vez mais obedecer àquela que é a vontade de Deus. Isso é fundamental. Não adianta só meditar a palavra, ler a palavra, rezar com a palavra. É preciso obedecer a palavra. E isso é uma exigência. Por isso, eu e você precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo para que nós apliquemos essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude na compreensão, mas também na aplicação da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar de novo a sua Bíblia, porque todos os dias na Bíblia no Meu Dia a Dia você precisa estar com essa espada do Espírito em mãos e também o seu caderno de estudos para você anotar o texto que nós vamos meditar hoje. Josué, capítulo 13, anota aí. Capítulo 13, versículos do 15 ao 23. Josué, capítulo 13, versículos do 15 ao 23. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Moisés havia dado aos rubenitas sua parte, segundo seus clãs. Era seu território a partir de Aroé, na margem da torrente do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale, todo o planalto de Madaba, Rezebom e todas as cidades que estão no planalto, de Bom, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Sedimot, Mefate, Cariataim, Sabama, Sarat Assá, no monte de Arabá, Bet-Fegó, as encostas do Fasga, Bet-Gesimot, todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, em Ezebom, a quem Moisés derrotou, como também aos príncipes de Madiã, Evi, Recém, Su, Ur e Rebe, vassalos de Seom, que habitavam na terra. Quanto ao adivinho Balaão, filho de Beó, os israelitas o mataram à espada, junto com os demais. A fronteira dos rubenitas era o Jordão e imediações. Essas cidades, com suas aldeias, constituíam a herança dos rubenitas, segundo os seus clãs. Parece um relato qualquer, mas ele é um relato muito importante para que a gente entenda. Rubem, ou Ruben, ele era primogênito, mas ele perdeu o direito de primogenitura. Então, é importante que nós entendamos isso. E ali naquela despedida de Moisés, naquele finalzinho ali, Rubem, os gaditas e os outros, eles pediram para ficar do lado do Jordão, que não era a terra santa em si. E aí, minha gente, a gente precisa compreender, eles se colocaram num território minado. Eles tinham vencido aqueles povos, mas existiam ainda, morando no meio deles, povos pagãos, idólatras, que poderiam, num determinado momento, contaminá-los ou até mesmo armar emboscadas, se fortalecerem para enfrentá-los. Mas, assim eles quiseram, assim Josué o fez. Eles precisavam e deveriam ter uma vigilância ainda maior. Vamos pensar aqui em algo. Vou lá na carta a Diogneto do primeiro século da era cristã. Diogneto era um pagão que queria saber de um cristão o que era o cristianismo. E ele faz uma referência muito interessante. E aí, deixa eu te dizer, isso fala, nos argue hoje, no século XXI.
Diogneto ouviu daquele cristão? Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Hoje nós estamos assim, como os rubenitas. Nós não vivemos em cidades cristãs. Nós não vivemos no meio de um povo que professa a fé. Nós estamos no meio do mundo, mas nós não podemos ser mundanos. Nós vivemos no meio das idolatrias modernas, das ideologias modernas. Nós vivemos no meio do materialismo, do consumismo. Nós vivemos no meio do hedonismo, onde o prazer ele está acima de qualquer coisa e tantas ideologias. Mas nós não podemos nos contaminar com a mentalidade pagã, com as ideologias desse tempo. Esse é um ponto importante de nós entendermos aqui dentro desse contexto geográfico. Eu estou olhando para a geografia, aonde os rubenitas estão instalados e os povos que ali estavam, que continuavam ali, e estou dizendo para você, da mesma maneira, nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser mundanos. Uma outra coisa é perceber o seguinte: Rubem perdeu a primogenitura, não é verdade? Eu acabei de dizer aqui para você, mas Deus não anulou a herança, mas ele corrigiu o papel espiritual de Rubem. Deus não anulou a herança, ele teve direito à terra, não como primogênito, mas Deus ele vai corrigir esse papel espiritual. E é assim que ele faz, conforme a fidelidade. Às vezes Deus ele tem um propósito para uma vida, para uma pessoa grande, de ser um grande sinal, de ser um grande instrumento dele. Mas se aquela pessoa não corresponde, vamos imaginar assim, a primogenitura, Deus ele vai corrigir o papel espiritual conforme a fidelidade. Não vai acontecer daquela maneira que Deus desejava, naquela amplitude que Deus queria, o alcance daquela vida, daquele ministério, a transformação que aquela vida poderia exercer na vida de tantas pessoas por falta de fidelidade da pessoa, não de Deus. E aí Deus corrige espiritualmente os passos. Me entende? Porque a gente não vive uma realidade que Deus tira a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Não, nós não estamos condicionados. Deus depende da resposta do homem. Aquilo que Deus vai fazendo, por exemplo, no meu ministério, vai fazendo à medida que eu correspondo, que eu rezo mais, que eu busque mais a vontade dele, que eu queira aquilo que ele deseja, que eu me abra a tudo aquilo que ele quer fazer, que eu também me empenhe, por exemplo, em estudar, como eu sou pregador, como eu tenho que fazer homilia, e aí a gente vai se aperfeiçoando. Eu faço curso, eu busco aperfeiçoar para que Deus potencialize aquilo que eu ofereço para ele. Então, é importante, Deus não anula a herança, mas ele corrige o papel espiritual conforme a fidelidade. Há consequências para as nossas decisões, mas a misericórdia de Deus não anula a sua promessa. Deus, ele é fiel até quando nós não lhe somos fiéis suficientes. É muito lindo contemplar a misericórdia de Deus. Deus é perfeito, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, você pode hoje falar para Deus: Deus, eu quero que o seu propósito se estabeleça na minha vida. Eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor quer. Vou te dar um exemplo. Vamos olhar para São João Maria Vianney, o cura de Arnes. Um homem que, na sua formação intelectual, tinha uma limitação. Ele tinha muita dificuldade com o latim. E isso atrapalhou seus estudos filosóficos e teológicos. As pessoas até diziam que ele era um burro, um limitado. Tem até uma anedota que diz que João Maria Vianney passou no corredor onde o bispo estava reunido com a equipe formativa e os formadores diziam que ele era burro, que ele não tinha condição de ser padre. Aí diz que ele bateu na porta, isso é uma anedota, a gente não sabe se é verdade. Pediu para entrar: com licença, senhor bispo, eu ouvi dizer aí que eu sou burro, sou limitado e tal. Então, Sansão, com uma queixada de um burro, venceu um exército. Imagina Deus com um burro inteiro, que sou eu. E aí diz que ali o bispo sorriu e aprovou a ordenação dele. Veja o que Deus fez através de São João Maria Vianney. Aquele que era considerado burrinho,
cardeais iam lá em Artes para escutar as catequeses e pregações de João Maria Vianney. Artes se tornou a paróquia do mundo. João Maria Vianney foi usado na confissão, no zelo pastoral com a Eucaristia, com o povo. Ele se tornou o pároco do mundo. Por quê? Ele se abriu à vontade de Deus. Ele não negou a sua primogenitura. Aquilo que Deus tinha para fazer, Deus encontrou um coração aberto. Consegui me fazer entender diante daquilo que eu apresentei aqui dos Rubenitas? Mas existe uma outra coisa. Muitos santos converteram ambientes de pecado em lugares de santificação. Nós estamos no mundo, mas nós não... Eu comecei assim, mas nós não podemos ser mundanos. Nós estamos num mundo de impurezas, mas nós podemos fazer do lugar onde nós estamos, do ambiente onde nós convivemos, dos lugares onde nós frequentamos, das obras que nós executamos, lugares de santificação e de bênção. Agora, depende de mim e de você. Nós somos escolhidos. Deus, Ele nunca vai tirar de nós a herança, mas Ele vai mudar os rumos espirituais à medida da nossa fidelidade. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? O Senhor é fiel e misericordioso, nunca nos deixará sem a herança devida à nossa correspondência e fidelidade. Existem propósitos de Deus para cada um de nós. Contudo, esses propósitos se realizarão à medida da nossa correspondência. Deus corrige papéis espirituais conforme a fidelidade dedicada a Ele. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e a cumprirmos em nossa vida os seus propósitos. É exatamente isso. Uma pessoa que quer ser medíocre, ficar na vida mediana, Deus não vai poder fazer muita coisa. Mas aquele que se dedica, aquele que avança, aquele que busca, aquele que coopera com a graça, pode ter certeza, o projeto de Deus completo, pleno, vai se estabelecer na vida desse e dessa que corresponder, que for fiel ao Senhor. Vamos rezar? Senhor, diante dessa palavra, eu desejo do mais profundo do meu coração corresponder com os projetos, os planos espirituais que o Senhor tem para a minha vida. Tudo aquilo que o Senhor quer realizar em mim e por meio de mim. Eu estou aberto e desejo corresponder e desejo fazer a sua vontade. Não para que eu seja engrandecido, não para que eu apareça, não para que eu seja aplaudido, não. Mas para que a glória do Senhor seja vista, para que o Senhor seja reconhecido. Por isso, hoje, eu me abro totalmente à graça do Senhor. Mas eu te peço, conceda-me, Senhor Deus, graça suficiente para que eu seja fiel a cada um dos propósitos do Senhor. É o que eu mais desejo no meu coração. Eu quero corresponder ao chamado. Eu quero ser aquilo que o Senhor mesmo pensou para mim. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos, provocados por essa palavra, também estão reagindo dessa maneira, respondendo a essa palavra dessa maneira. É o que eu te peço, é o que eu suplico, é o que eu, nesse momento, desejo do mais profundo do meu coração, meu Senhor e meu Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lute para ser fiel. Diga para Deus que você aceita tudo o que Ele tem para você no plano espiritual, que onde Ele quiser te usar, mas também faça a sua parte. É preciso sempre fazer a nossa parte. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.